Saudações, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Meu nome é Rogério Joaquim, para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Para você que está visitando aqui o canal pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um tema que foi discutido na disciplina de Teorias de Aprendizagem. O tema é inteligência múltipla ou inteligências múltiplas. Esse tema foi discutido no curso de mestrado da PUC, apresentado pela Regina Matias e Rogério Joaquim, que sou eu, e hoje eu vou trazer esse vídeo para a gente dividir esse trabalho com vocês aí, falar um pouquinho sobre essa teoria, a teoria das inteligências múltiplas. Como já falei para vocês, o autor dessa teoria, né, o teórico que fala sobre inteligências múltiplas é Howard Gardner. Ele nasceu em 1943, ingressou na Universidade de Harvard para estudar Direito e História, mas ele mudou para a área de Psicologia e Educação por influência do psicanalista Erik Erikson. Tá? Então, por influência desse psicanalista, ele mudou para trabalhar com educação. E aí ele se tornou co-diretor do Projeto Zero, que mantém esse cargo até hoje, e através desse projeto aí de pesquisa na área de educação, ele desenvolveu essa teoria sobre inteligências múltiplas. E em 1983 ele lançou um livro, ele publicou um livro, Frames of Mind, em 1983, como já disse. No Brasil, Estruturas da Mente, que foi lançado, né, em 1994. E essa teoria está basicamente dentro desse livro e de um segundo livro que ele lançou depois, logo após. Ele tem influências em Piaget, né? Então ele segue a linha da teoria construtivista e ele continua realizando pesquisas aí na área de educação até hoje. Concepções de inteligência, então sempre que a gente faz algum trabalho a gente procura saber da etimologia da palavra, então o principal aqui é a gente discutir sobre inteligência. Então eu fui para um site, busquei lá no site a origem da palavra, esse é o nome do site, e 2011 tinha o seguinte verbete, que a palavra inteligência é derivada do latim, de intellentia, de intellegere, que quer dizer discernir, compreender, entender, formado por inter, e depois legere, que é escolher, separar. Então é lógico que essa definição é uma definição simplista, mas é uma definição importante para a gente entender que a palavra inteligência tem uma etimologia ligada a como você escolher, de compreender, entender, separar. Então eu acho importante a gente trazer, a gente achou importante trazer esse detalhe para vocês. E aí a gente busca mais informações, né? A gente vai acrescentando. Nós temos aqui concepções de inteligência definidas nos dicionários. Então nós buscamos aqui um exemplo do dicionário Michaelis, nós pegamos o online porque nesse tempo de pandemia a gente não pode ficar transitando e não temos aqui disponíveis outros dicionários. Então eu peguei aqui já um dicionário online da língua portuguesa da Michaelis, e aí onde tem várias outras definições, né? Intelecto, percepção, habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação, situações novas, resolver situações novas com rapidez e êxito. Então tem uma série de definições aqui sobre inteligência que você pode encontrar em qualquer outro dicionário. E tem uma última aqui que é interessante, que quer dizer serviço de informações, né? Serviço de inteligência, de espionagem e tal, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é uma das definições que aparecem aí nos dicionários. Tem duas concepções de inteligência quando a gente fala na área de educação, de aprendizagem e ensino, que são muito fortes. Uma é que o ser humano já nasce com essa inteligência, né? E outra que é uma concepção que é a que o Gardner defende, que o ser humano ele é fruto do meio, ele tem uma série de coisas, além da genética, tem outras coisas que influenciam na sua inteligência. Então vamos falar um pouquinho dessas duas concepções, que são as mais antagônicas e que é o que a gente pode trabalhar com elas, que eu acho bacana para a gente ver a diferença entre elas. Então essa concepção de que a inteligência é uma coisa que o ser humano nasce com ela, você possui essa inteligência, ela surgiu aí a partir de 1900, né, com o psicólogo Alfred Binet,
que ele foi procurado para fazer alguns testes de aptidões para saber se os garotos teriam sucesso ou não nas escolas parisienses. Em 1905, 1908, mais ou menos essa data, não é preciso, mas os testes já ficaram popularizados, né, e o sucesso desse teste contribuiu na perspectiva de Gardner que cada ser humano já nasce com potencial, já nasce com alguma coisa assim, já possui aquele potencial com menor ou maior extensão, que pode ser medida através de testes verbais ou escritos. Então isso é o teste de QI, que é o quociente intelectual. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Você aplica um teste de perguntas e aí, dependendo do número de respostas, você tem uma pontuação. Essa pontuação é considerada o seu QI, ele pode ser um QI baixo, QI alto, e aí determina o seu grau de inteligência segundo esse teste de aptidão, que é o teste de quociente intelectual. Gardner não acredita nisso. Gardner traz uma outra proposta e diz que a inteligência não pode ser medida. Por que ela não pode ser medida? Porque a inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a solução adequada para este objetivo. Isso Gardner, em 1995, no segundo livro que ele publicou. Então, essa é a definição mais abrangente de Gardner, que não depende você não nasce com essa inteligência, depende das influências que você tem no meio para você chegar num resultado ou não. Como exemplo, aqui a gente faz uma pergunta que é bem simples, ou um exemplo, né, na verdade não é uma pergunta, porque se a gente pegar grupos de 15 pessoas, o primeiro grupo de 15 pessoas eu falo para eles assim, eu quero que vocês formem grupos com quantidades de alunos iguais. Então, 15 pessoas podem formar quais quantidades de grupos de pessoas iguais, né? Como eu estou falando grupos, ele não vai poder formar um grupo de 15, mas ele pode formar 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos com 3 pessoas. Essas duas soluções são válidas, já que o objetivo era formar grupos com a mesma quantidade de pessoas. Então, qualquer uma dessas respostas está certa. Agora, o que a grande sacada desse exemplo, né, a grande vantagem desse exemplo, ou a finalidade desse exemplo, é dizer que o seguinte: a cada grupo de 15 pessoas eu posso ter grupos que formem 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos de 3 pessoas. Nada me garante que todos os grupos que eu pegar vão formar grupos de 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos de 3 pessoas. Vai depender da influência que cada grupo teve, se tem algum líder naquele grupo, se eles deixam se sugestionar com outras informações, qual que é a conversa que eles vão ter. Então depende do ambiente, depende do momento. Se for dada essa instrução para grupos diferentes de 15 pessoas, cada grupo vai ter uma solução particular para esse tema, beleza? Então essa é a ideia de Gardner, que Gardner fala que depende muito do ambiente e das influências que você recebe de cada grupo ou indivíduo. E Gardner afirma que os indivíduos possuem pelo menos 8 tipos de inteligências combinadas de maneiras diferentes. Tá? Então, cada pessoa pode ter 8 tipos diferentes de inteligência. Todos possuem esses 8 tipos e algumas são mais ou menos desenvolvidas, mais ou menos acessadas, são mais ou menos sugeridas, são mais ou menos cultivadas em cada pessoa, tudo bem? E aí, na verdade, ele tinha falado 7, depois ele já aumentou para 8, mas ele falou que também esse número é um número estimado, que podem ser mais inteligências, podem surgir mais inteligências. Ele apresentou, primeiro,
as inteligências linguística verbal, lógico, matemática, musical, espacial, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal, e a última que ele apresentou por último, foi a naturalista. Existem outras correntes, outras pessoas acrescentando algumas outras inteligências, que também, mas não são inteligências que são consideradas do grupo de Gardner, né? Tem pessoas que, por exemplo, falam das inteligências pictóricas, né? Que são de imagens, inteligências eletrônicas, que são a maneira aí das pessoas lidarem com a tecnologia. Então, Gardner aposta nessas 8, né? Mas sabe também, ele fala que podem existir outras inteligências, mas enquanto isso, o grupo dele de inteligências que ele elenca são essas 8 aqui que a gente vai discutir um pouquinho. Tem inteligência linguística ou verbal. Essa inteligência está relacionada com a habilidade ou potencial de utilizar a linguagem oral, escrita. Geralmente é contador de história, professor, poeta, músico. Então todas essas pessoas que têm essa habilidade de falar, de conversar, de se comunicar, então mais encontrado, mais desenvolvidos, essas habilidades são mais encontradas, são mais desenvolvidas nessas pessoas. Geralmente tem essa característica da inteligência linguística ou verbal mais acentuada nessas profissões ou nessas pessoas. Não necessariamente, né, se você tenha essa inteligência, você tem que ser um contador de história, um romancista ou fazer poemas ou letras de música. Mas você pode ter essas inteligências e não utilizá-las no seu trabalho ou no seu dia a dia. Exemplos de pessoas que utilizaram-se dessa inteligência linguística verbal, mas assim, eu vou sempre tentar trazer aqui para a gente 2 ou 3 inteligências interligadas para a gente ver que uma só não existe, né? Não é aplicada apenas um tipo de inteligência. Então vou trazer aqui um exemplo do escritor, o Milor Fernandes. Ele nasceu no bairro do Mer, lá no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor muito famoso, romancista, desenhista, humorista, tradutor, escritor, dramaturgo. Ele era realmente um rapaz, um escritor, uma pessoa multitarefas. E ele, além disso, né, como que nosso canal aqui é voltado à matemática, ele fazia poesias, mas ele soube juntar poesias com matemática, né? Então existem sites aí que falam bastante aí de poesias. Existem escritores de poemas matemáticos que não são famosos, estão aí. Tem um site Só Matemática, você lá tem uma seção também de poemas famosos. Você encontra lá também esse poema do Milor Fernandes, né? Então vejam aí, uma inteligência verbal, linguística, né, de trabalhar com as palavras. Ele pôde utilizar também uma outra inteligência que a gente vai falar, que é a inteligência matemática. Então vocês vão ver aí que inteligência lógico-matemática. Então vocês vão ver que 2 ou 3 inteligências podem ser utilizadas. Então não é que uma pessoa só tenha um tipo de inteligência. Então nesse poema aqui, é um poema interessante, onde ele traz diversos versos e rimas usando palavras matemáticas. Muito interessante, eu achei bacana essa passagem, né, essa junção dessas 2 inteligências aqui. A parte que mais me chama a atenção, o poema todo ele tem vários versos, o poema todo ele é bacana, mas assim, o trecho que eu acho mais importante é: eu sou a soma dos quadrados do catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Bacana, né? Eu achei bacana esse poema, e ele fala sobre muitas outras coisas, fala sobre muitos outros objetos matemáticos,
em forma de poema, né? Muito bacana. E esse poema, para quem quiser, está aí nesse livro aí, Milor, Poesia Matemática. Eu peguei essa imagem aí da estante virtual e você encontra lá esse livro para você adquirir. Bacana, para quem gosta de poesia e matemática, é uma dica bacana. Outra pessoa que juntou muito isso e muita gente já ouviu falar sobre ele é o Lewis Carroll, que na verdade não tinha esse nome, o nome dele verdadeiro é Charles Dodgson. Ele foi conhecido aí como Lewis Carroll e tem uma obra muito famosa, né, que é Alice no País das Maravilhas, beleza? Ele era poeta, romancista, mas também ele era matemático, ele juntava essas características e ele fazia muito esse passeio entre a poesia, a matemática, a lógica. Então ele era um cara que desenvolveu muitas coisas nesse sentido usando essas inteligências. E um trecho que a gente pode... Alice no País das Maravilhas é um livro que foi transformado em filme. Ele é carregado de construções literárias, só que com raciocínio lógico, filosófico, intenso, né? Uma parte aqui que parece até despretensiosa, mas se a gente parar para pensar, tem um raciocínio lógico muito profundo, né? Onde a Alice encontra o gatinho lá e a Alice pergunta: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante. De onde você quer chegar? Disse o gato. O lugar não importa muito, estou perdida, disse Alice. Ah, então não importa. Então não importa o caminho que você vai tomar, disse o gato. Porque para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então é bastante um diálogo que tem carrega um raciocínio lógico bem definido, né? Então é bacana a gente ver que o Lewis Carroll usa esses dois recursos aí, tá? Então, e aí a segunda inteligência, que é a lógico-matemática, que os outros dois autores anteriores usaram juntamente aí com a inteligência linguística verbal, sempre lembrando que o Gardner não diz que você usa só uma inteligência. Você tem 8 inteligências, você usa elas mescladas dependendo da situação, dependendo do problema que você deve resolver. O Gardner, o que ele fala nessa habilidade aqui? Ele cita um outro matemático, Poincaré, que ele fala que tem duas habilidades aqui na inteligência lógico-matemática que são ligadas a quê? Memorização, né, que você tem que memorizar, e a outra é a capacidade de fazer relações entre proposições. Então, essa inteligência aqui, ela é a vedete dos olhos das pessoas, né? Quando você fala que você tem uma inteligência lógico-matemática, todo mundo acha que essa inteligência é superior a outras inteligências. Gardner já fala que não é uma inteligência superior. Ela é apenas uma das inteligências que interagem com as outras inteligências, beleza? E aqui é importante para a gente memorizar o que Poincaré disse, porque para mostrar que a memorização é importante, mas se você não tiver articulação entre a memorização, entre os conceitos que você tem, você acaba não tendo sucesso em algumas áreas lógico-matemática. Aqui nós trouxemos aqui um exemplo de um jogador, o Kasparov, que foi um jogador russo, maior campeão de xadrez aí do mundo. De 85 até 2000 ele dominou todos os campeonatos de xadrez. O Kasparov ele foi desafiado a vencer um computador da época, em 1996, o Deep Blue. Então o primeiro jogo foi o primeiro encontro, o primeiro match que eles falam, foi aconteceu na Filadélfia, e o russo ganhou de 4-2 do computador. No ano seguinte, o Kasparov ele foi convidado a fazer uma nova disputa contra esse computador Deep Blue da IBM. E aí, dessa vez, o Deep Blue
ganhou do enxadrezista o Gasparov. Tá? Então ganhou por 3,5 a 2,5. Essa foi a pontuação, né? Então teve aí o Deep Blue 1 ponto a mais, né, do que o Gasparov. Então, acho que o Deep Blue ganhou a primeira, o Gasparov a segunda, depois mais 3 empates e depois uma coisa assim. O Deep Blue acho que ganhou a última, mais 3 empates, e o Deep Blue ganhou a sexta, né, que são 6 jogos. Então chegou nessa pontuação aí de 3,5 a 2,5 para o computador Deep Blue. O Gasparov ele quis uma revanche em 98, só que aí a IBM decidiu não fazer mais. Mas essa foi a primeira vez que um computador ganhou de um campeão mundial num desses jogos de máquina. Então, isso agora é frequente, né? Agora os jogos de máquina sempre ganham, é comum ganhar do ser humano, seja o ser humano campeão ou não, porque eles conseguem memorizar uma grande quantidade de jogos, de jogadas. Então, a máquina está se distanciando neste quesito aí. A máquina está se tornando superior ao homem. Agora, o que acontece é que o ser humano ainda ele é capaz de ganhar de um computador em um debate. Por quê? Porque, como mostra essa reportagem aqui, essa reportagem mostra que um campeão de debates conseguiu ganhar de um outro computador da IBM, o Miss Debater, que desde 2012 vinha sendo treinado para competir com humanos na argumentação. Porém, a argumentação do computador ela segue uma linha. Quando o outro debatedor muda a linha de pensamento, o computador ele não consegue seguir nisso. Então, por que é importante dizer aquela frase do Poincaré, que a memorização e a ligação entre as proposições era importante? O computador ainda ele tem essa dificuldade de fazer essas ligações dessas proposições. Então, na argumentação, o homem ainda está levando vantagem sobre a máquina. Mas é uma questão de tempo com a inteligência artificial. Essa inteligência a máquina logo dominará também. A inteligência musical, né, que ela está sempre presente aí em pessoas. Isso é geralmente a pessoa que é mais auditiva, né? Então a pessoa que ouve mais, então ela tem essa capacidade aqui de expressar mais musicalmente e às vezes aprender musicalmente. Então por isso que às vezes a gente faz aquelas musiquinhas na sala de aula, tá? Alguns alunos memorizam melhor porque ela está trabalhando aquela inteligência musical dela, né? Então a música, na verdade, ela é uma sucessão de sons que são organizados e para uma pessoa aquilo faz algum sentido na vida dela, beleza? Então algumas pessoas têm essa capacidade musical. A inteligência musical, como eu já te falei, como já foi falado, depende da influência das pessoas, né? Qual tipo de música ela ouve, é mais agradável um tipo de música, menos agradável outro. Então vai depender do meio onde ela vive. Vamos falar de um brasileiro que tinha notoriamente, né, inteligência musical, fez sucesso nos Estados Unidos. Ele era pianista, compositor, cantor, arranjador, violinista brasileiro, o Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou simplesmente conhecido aí como Tom Jobim. Basicamente, vendo aí a descrição dessa biografia concisa dele aí, desse pequeno trechinho biográfico dele, dá para você saber que ele era um cara realmente ligado à música, tinha a música, a inteligência musical desenvolvida. Só que assim, como o nosso canal aqui fala de matemática, eu vou trazer uma outra música que ele fez aqui falando de matemática. Eu vou deixar um trechinho só rodando, eu não sei se o sistema vai captar esse som, tomara que capte e tomara que não tenha problema de direitos autorais, né? Então só para vocês ouvirem aí um pouquinho da música. Então essa música é uma música de Tom Jobim.
Beleza? Então você tem aí apoiar a letra, né? E a letra aí ele consegue harmonizar a letra com a música, fazer uma canção juntando isso, né? Esses versos a uma melodia, a uma música, uma canção. Eu acho muito interessante, acho bem bacana essa composição aí do Tom Jobim. Bacaninha? Galerinha, eu não sei se saiu o som, acho que tenha, tomara que tenha saído o som, o sistema deve ter captado o som. Mas aí dá para ver, se vocês não captou o som, depois vocês busquem aí Tom Jobim aula de matemática, tá bom? É bem bacaninha, vocês vão ver que essa música é legal. Aí nós temos essa música de Tom Jobim que usa essas duas inteligências, usam as três inteligências na verdade, usa a lógico-matemática, a linguística verbal e a inteligência musical, beleza? Então é assim, cada ser humano existe uma inteligência que lhe domina, é mais desenvolvida, mas isso não descarta de você poder usar as outras inteligências. E aí você fala da inteligência espacial, né? Garlin fala da inteligência espacial, essa é muito mais ligada a para quem é visual, uma pessoa que gosta de ver, então aprende lendo, aprende vendo. Então essa inteligência é para quem é visual. Então tem noção de espaço, de profundidade, tem noção de como harmonizar as coisas, sabe aquela pessoa que sabe ajeitar aquele espaço de uma maneira organizada, de uma maneira legal. Ela é muito voltada para pessoas que trabalham com esculturas, com artes. Então, nós trouxemos aqui algumas imagens que mostram esculturas com características matemáticas, né? Então, trouxemos aqui algumas esculturas aí que são do Zachary Abel. Esculturas que vocês podem ver que tem contexto sempre matemático, um cubo com simetria de clipes, ele sempre usa geralmente materiais de escritórios, uma esfera com alguns nós aí simetricamente desenhados, né, bem organizados, um conjunto de clipes aí fazendo outra esfera. Perceba que esses clipes aí que ele monta triângulos, com triângulos ele consegue montar uma esfera. E aqui já um outro artista, né, que tem uma inteligência espacial, mas utiliza aqui aspectos com figuras 3D, 4D, então são aspectos bem bacanas, né? Olha lá, outra figura bem importante, né, da americana Grossman, é bem interessante. Uma coisa comum que a gente vê é essa fita de Möbius, né? Então, essa fita de Möbius, ela tem dois lados. Teoricamente teria que ser dois lados, mas a bola você pode ver que ela gira e só como se fosse uma única direção, um único lado. Você não consegue achar dois lados nessa fita, né? Então é uma ilusão que existe dentro desse objeto que é a fita de Möbius, bem conhecida. E é uma coisa fácil de se fazer, né? Faz parte da inteligência espacial, é uma coisa fácil de se fazer. Como você pega uma fita, corta junta essa fita, né? Você vai cortar essa fita e na hora de você juntar essa fita, você dobra, você torce, que nem a imagem que nós vamos ver aqui, ó. Você torce, você criou uma fita de Möbius. E aí você pode apresentar isso na aula, muito bacana para os alunos saberem um pouquinho mais sobre geometria, inteligência espacial, sobre toda essa estrutura de organização mental que a gente tem. Beleza? A outra inteligência que é tratada é a inteligência sinestésica corporal. É uma inteligência que fala muito sobre a capacidade das pessoas fazerem as coisas, né, de utilizar o corpo, né, trabalhos manuais, dançarinos, atores, atletas, mecânicos, cirurgiões que tem que ter uma precisão muito grande, capacidade de ficar em pé ali durante muitas horas. Então tem a inteligência sinestésica corporal mais desenvolvida, né? Os matemáticos que fazem também a questão de
professores que ficam muito tempo em pé, que agem, que escrevem, têm uma inteligência corporal mais desenvolvida. Os artesãos que fazem aquelas esculturas, como nós vimos anteriores aí, também são pessoas que têm inteligência cinestésica corporal desenvolvida. Então, o aluno aqui que pode dobrar, montar, fazer objetos, fazer máquinas, cursos profissionalizantes que tenham um desenvolvimento é interessante, ou é mais interessante para essas pessoas que têm aquela inteligência sinestésica corporal. A inteligência interpessoal inclui a habilidade de envolvimento, comunicação, né? Então aí é a capacidade aí que tem a pessoa essa pessoa tem a capacidade de se comunicar com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, né? Então ela tem empatia, ela se coloca no lugar de outra pessoa e consegue trazer fazer uma interação com as outras pessoas. Então, para isso, você pode usar todas as outras inteligências anteriores. Ou às vezes você tem todas as outras inteligências anteriores e não gosta de se relacionar com ninguém. Você não quer se relacionar com ninguém, você não tem essa habilidade ou você não quer ter essa habilidade desenvolvida. Beleza? A inteligência intrapessoal é a capacidade de você se conhecer, de você conhecer os seus limites, de você reconhecer o que você pode fazer ou não. Essa habilidade aqui é muito interessante. Pessoas mais tímidas têm essa característica. Mas, às vezes, as pessoas que têm essa capacidade de intrapessoal, de se conhecer, também tem as inteligências interpessoais, né? Tem relações interpessoais, tem facilidade de conhecer, de reconhecer o outro também. A inteligência naturalista está relacionada à capacidade de compreender, de classificar e organizar elementos da natureza. E aí nós trouxemos mais uma apresentaçãozinha aqui. Essa apresentação tem relação com o livro de Malba-Tahan. Malba-Tahan é o patrono da matemática, né? A homenagem dia 6 de maio é comemorado o Dia da Educação Matemática em função do nascimento de Malba-Tahan. Em um dos livros de Malba-Tahan, ele fala sobre essa borboleta aí, é a borboleta que carrega o número 88. Como vocês podem ver aí, estão ouvindo um som de fundo aí, provavelmente, né? Mas caso vocês não estejam ouvindo o som, aí o som é só de um chiado, é o som da natureza mesmo. E essa borboleta é a borboleta 88, né? Uma borboleta 88. Só baixar o som. Essa borboleta tem os números na asa, né? 88, geralmente é 08 ou 88 mesmo, ou 80, então depende das... tem algumas que tem uma diferenciação, mas a maioria delas carrega nas duas asas o número 88. Vai trazer já esse vídeo, o rapaz vai virar aí, vai mostrar o outro lado. Então as duas asas elas são 88. Isso é para aquele aluno que tem interesse, né? Quando a gente começa a falar de simetria, a gente usa muito a borboleta, que a borboleta realmente ela é simétrica, uma asa geralmente ela é simétrica, a outra, né, uma das proporções, só tem uma borboleta no mundo que não tem essa característica, né? Não que exista só uma, né? Mas a mais rara é uma borboleta que tem características de um lado de asa feminina, de outro asa masculina. É uma borboleta rara, mas geralmente as borboletas têm essa figura simétrica. Então, quando a gente começa a falar de simetria para os alunos, tem alunos que se interessam mais porque são mais ligados à natureza, têm uma inteligência naturalista. E aí, por último, nós vamos deixar as referências aí, e para quem tiver interesse de ver, de pesquisar mais sobre esse assunto de inteligências múltiplas. Esse foi mais um trabalho aí, em forma de vídeo que a gente quer dividir para vocês. Eu sei que é um vídeo longo, mas assim, é uma visão geral, tem muito mais para se ver, uma visão simplista sobre as inteligências múltiplas, mas já serve para a gente ter uma visão aí do que seria esse assunto, dessa teoria de aprendizagem em inteligências múltiplas, do teórico Howard Gardner. Galerinha, tendo dúvidas assim, pergunte para o professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula, um abraço!